Shalom, irmãos. Que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na Sua presença, aprendendo um pouco mais da Sua palavra, aprendendo um pouco mais da Sua Torá. Irmãos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de falar sobre o Shabat, ok? Nesse estudo, nós vamos mostrar como o Shabat foi abolido pelo cristianismo, ok? O cristianismo, o sistema religioso, aboliu o Shabat. Nesse estudo, a gente vai estar abordando aqui alguma coisa sobre o Edito de Milão, sobre o Edito de Constantino. Vamos falar um pouquinho também sobre o Concílio de Nicéia, ou seja, o sistema religioso em geral, ok? E como o cristianismo aboliu o Shabat, ok? Se levantando contra a palavra do Eterno e automaticamente contra o próprio Eterno. Tenho certeza que esse conhecimento ele vai trazer e vai ser bênção para a tua vida espiritual, ok? Então hoje a gente vai entender um pouco do que ocorreu nos diversos concílios dos chamados Pai da Igreja. Um detalhe importante para os irmãos saberem é que esses concílios, irmãos, que eles faziam, não tinham judeus, não tinham rabinos. Como que vai fazer um concílio de tratar assuntos da Torá sem um judeu, sem um rabino? Né? É algo absurdo, ok? Então, esses que são chamados pais da igreja, né, faziam isso, ok? Então, a gente vai entender esses diversos concílios dos chamados pais da igreja para compreendermos como o suposto cristianismo chegou até onde chegou. Primeiro, é preciso entender que Yeshua não fundou religião alguma, ok? Nem mesmo os apóstolos, né? Aliás, eles eram servos do Eterno de Israel, ok? Assim como foram Moisés e Elias, ok? E tantos outros, Yehudim, outros judeus. Eles viviam e praticavam a Torá e os livros dos profetas. Não existiam os escritos nazarenos, não existia a Brit Hadashah, ok, irmãos? Conhecido como o Novo Testamento. É importante ressaltar, irmão, que os nevinhos profetas eram todos os israelitas e esses profetizavam para Israel. Os poemas e as histórias dos escritores narram apenas o relacionamento do Eterno e Israel, e com mais nenhuma outra nação. Os salmos foram escritos por reis e homens que oravam e louvavam o Eterno de Israel, e mais a nenhum outro Deus. Até porque não existe outro. Quando a gente lê Deuteronômio 6,4, é a oração mais conhecida do judaísmo, que é o Shema, diz o seguinte: ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus. O Eterno é um. O Eterno não é três, o Eterno é um. Ok, irmãos? Nada que foi escrito na Brit Hadashah, irmãos, nada do que foi escrito no Novo Testamento pode anular Deuteronômio 6,4. Então, aqui cai a trindade. Ok, irmãos? O Senhor é um, é só um Deus. Vamos continuar. O nosso Mashiach, Yeshua, ele nasceu em Israel e seus talmidim, seus discípulos, eram também todos israelitas, judeus. Paulo, Shaul HaShalia, era um judeu e escreveu cartas aos gentios. Grande parte desses gentios eram assim chamados porque foram desligados de Israel pela dispersão e também pela separação da casa de Israel, Reino Norte,
e casa de Judá, reino sul. Outros eram nações estrangeiras que podiam se juntar a Israel por meio de Yeshua ou Mashiach. É interessante entender, irmãos, que Paulo, Shaul Hachalia, quando ele escreve para Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, enfim, ele está escrevendo para sinagogas que ficavam nesses lugares, ok? O apóstolo Paulo, quando escreveu as suas cartas, ele escreveu para judeus, ok? Por isso que também eu creio, eu sou da linha de pensamento que todo o Novo Testamento ele foi escrito em hebraico, mas isso a gente vai deixar para outros estudos, assim o Eterno permitindo. Também vale lembrar que a Bíblia é tão dentro desse contexto que o último livro de Apocalipse fala da Nova Jerusalém, Nova Jerusalém, com 12 portas, com 12 nomes das 12 tribos e 12 fundamentos com o nome dos apóstolos. Ok? Tiago também escreveu as 12 tribos e Pedro também escreveu aos estrangeiros dispersos. Isso sem contar João, que escreveu a Senhora Eleita, assim como Shaul Paulo escreveu aos Romanos e Efésios, explicando a união dos gentios ao reino de Deus por meio da vida justa de Yeshua e se aproximando a Israel novamente. Todos esses seguidores do Mashiach continuaram celebrando Páscoa conforme as escrituras sagradas descrevem. Continuaram indo às sinagogas, continuaram celebrando as demais festas bíblicas, né, Moedim, que na verdade são convocações, e acima de tudo, obedecendo aos mandamentos do Eterno quanto à circuncisão, comidas impuras e forma de viver em geral, viu, irmãos? Mesmo reconhecendo Yeshua como Mashiach, os discípulos de Yeshua continuaram vivendo como judeu, guardando os mandamentos, ok? Os gentios que se achegavam por crerem em Yeshua começaram a viver tudo isso aos poucos, conforme nós vemos em Atos capítulo 15, versículo 19. Diz assim, Atos capítulo 15, versículo 19 ao 21. Pelo que, julgou eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem ao Eterno. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés, Moshe Rabino, tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os Shabat, todos os sábados. Olha aqui o apóstolo Paulo, né? Um rabino raiz, mesmo depois de reconhecer Yeshua como Mashiach, está guardando os mandamentos e ensinando para aqueles que estão se achegando. A princípio era isso. Mais para frente, irmão, dependendo do nível de relacionamento com o eterno da pessoa, a pessoa chegava até a circuncisão. O apóstolo Paulo, ele nunca foi contra a circuncisão. Ele não queria que a circuncisão acontecesse já de imediato, ok? A pessoa tinha que passar ali por um processo, ok? Porém, a mudança de um mandamento por parte do sistema religioso causou um impacto profundo aos seguidores do Mashiach, os chamados nazarenos. A mudança do dia de descanso estabelecido pelo Eterno como estatuto perpétuo do sétimo dia da semana, Shabat, para primeiro dia da semana, né, o tal do domingo, né, foi acontecendo bem aos poucos, né, irmãos? Uma tentativa de abolir, abafar a Torá e os mandamentos do Eterno. A gente vai ver como isso aconteceu. A gente já falou em alguns outros vídeos que isso teve início ali com Inácio de Antioquia, ok?
mas a gente vai ver ali quando os martelos foram batidos. No ano 313, ok? No Edito de Milão, pelo imperador romano Constantino, que assegurou a tolerância e liberdade de culto para os seguidores de Yeshua em todo o território romano. A bem da verdade, os imperadores Constantino e Licínio estavam preocupados com o bem-estar e a segurança do império, ou seja, a preocupação deles era a política, né? Praticamente igual aos dias de hoje, né, irmãos? Eles mostram ali uma falsa aliança, apresentam uma falsa aliança, mas é só para se manter no poder, né? Quando eles se mantêm no poder, a atitude é diferente, né? Por isso, decidiram que o culto divino era a principal preocupação, isso é, culto a qualquer divindade de sua preferência, inclusive aos seguidores do Mashiach. Só não disseram qual seria esse dia de adoração. Então não foi um edito que favorecia somente a eles, era simplesmente para todos que tivessem uma divindade, ok? Mitra, Buda, etc. Essa atitude do império era uma maneira disfarçada de esquecer o que ficou para trás em relação às perseguições aos nazarenos, aqueles que reconheciam Yeshua como Mashiach, que vivia ali uma vida nos moldes do que Yeshua ensinou, ok? Então, era uma atitude do império, ok? Uma maneira disfarçada de esquecer, fazer com que o povo esquecesse o que ficou para trás em relação às perseguições aos nazarenos no passado por parte do império. E também assim encontraram uma maneira de dizer que não há paganismo. Todos são livres para cultuar quem quiser, tomando assim um governo politeísta. O que ficou bem claro que não estava defendendo os seguidores de Yeshua, estavam sim defendendo seus próprios interesses. E finalmente no ano de 321, né, depois de Yeshua, é estabelecido o Edito de Constantino, ok? Propõe esse edito estabelecer o dia de descanso como sendo o dia do sol, tendo a aprovação inclusive do Papa Silvestre, ok? Primeiro da nova lei, mudando o dia de descanso, Shabat, estabelecido pelo Eterno, no sétimo dia da semana, para o primeiro dia. Essa aprovação foi confirmada 4 anos depois no primeiro concílio de Nicéia, e antes mesmo do segundo concílio de Constantinopla, no ano de 381. No ano de 363, no concílio de Laodiceia, na Turquia, o Shabat foi oficialmente proibido aos seguidores do Mashiach, aos nazarenos, bem como a todos que fossem flagrados celebrando o Shabat no sétimo dia da semana. Seriam imediatamente presos e torturados pelo Império Romano, bem como gentios seriam excomungados das igrejas se não obedecessem ao novo dia de adoração estabelecido. Com essa resolução anti-Torá, antinomista, com essa resolução anti o Criador, o Eterno, a aliança do Eterno foi feita com toda a humanidade, né? Yehudim, os judeus e os goí gentios. O Shabat é para todos, irmãos. O Shabat não é só para judeus, ok? De não profanarem o dia de Shabat, sobre a promessa, ok? Segundo Isaías 56, estava sendo quebrada pelo imperador Constantino e seus aliados políticos, os chamados pais da igreja, que na verdade não são pai de nada. Foram grandes servos de Rassatã que fizeram de tudo para abolir os mandamentos do Eterno. E a igreja protestante é um puxadinho disso tudo aqui, viu, irmãos? Infelizmente, essa mudança do dia de descanso estabelecida pelo Eterno por parte do sistema religioso perdura até os dias de hoje. Porém, não mudaram apenas o dia santo do Shabat, foram muito mais além.
ok? Romanos 1:25 diz: pois trocaram a verdade do eterno pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Trocaram a verdade pela mentira, trocaram o dia santo pelo um dia profano, trocaram a adoração ao eterno Criador para adorar a criatura. E como se não bastassem, trocaram também, né, o dia da ressurreição do Mashiach. E trocaram também o nome do nosso Mashiach. Isaías 58, capítulo 58, versículo 13 e 14, para a gente finalizar. Se vocês vigiar seus pés para não profanar o Shabat e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se vocês chamar delícia o Shabat e honroso o santo dia do Eterno, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, olha só, irmão, como eles foram contra a palavra do Eterno mesmo. Eles sabiam o que estavam fazendo, né? Deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Eterno a sua alegria. E eu farei com que vocês cavalguem nos altos da terra e se banqueteiem com a herança de Jacó, seu pai. É o Eterno quem fala. Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Vamos parar por aqui. Nós temos outros vídeos aqui no canal onde nós abordamos esse tema e está aqui mais um estudo, mais um vídeo para agregar aí o compêndio teológico de todos aqueles que querem estudar as escrituras no contexto judaico, estudo sério, ok, irmãos? Então, tudo começou lá atrás e perdura até hoje. Igreja católica e igreja protestante. Ambas igrejas cristãs que se levantaram contra a palavra do Eterno. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos.